Livro de Jonas, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos deste capítulo. Nós vamos ler o verso 4 e o verso 5. Depois vamos ler dos versos 11 e, por fim, vamos ler o versículo. Então, o livro de Jonas, capítulo 1, versículo 4, diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Vamos agora para o versículo 11, e vamos ler até o versículo 13. E diz assim: Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Versículo 15, finalmente. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Amém? Feche seus olhos, não a sua Bíblia. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Pedimos que ela continue falando conosco. Nos traga, Senhor, a revelação por meio do teu Espírito Santo. Nos traga, Senhor, a liderança do teu Espírito Santo e fale profundamente ao nosso coração. Que possamos sair daqui hoje, Senhor, mais alimentados, mais preenchidos, mais avivados, mais esperançosos, que a nossa fé, meu Pai, essa noite, seja renovada por ouvir a Tua palavra. Assim eu te peço que me use por graça e misericórdia nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele é muito conhecido e ele, na verdade, relata aí a fuga de um profeta que está fugindo do seu chamamento, está fugindo de um chamado de Deus, de uma ordem de Deus. E ao dar fuga, ele desobedece ao Todo-Poderoso, ele desobedece ao Deus que lhe deu vida, ao Deus que o instruía. E Jonas, ele é chamado para pregar em Nínive. Isso acredito que muitos já saibam, mas só para dar uma introdução, Jonas ele é chamado para pregar em Nínive, e ele então, Deus falou para ele que o pecado de Nínive estava tão desastroso, que estava chegando até ele. Então, Deus convoca Jonas para pregar contra Nínive, dizendo que se eles não se arrepender, o juízo de Deus iria cair sobre aquele lugar. Então, Jonas, ao ouvir isso, ele vai até Jope. Chegando em Jope, ele encontra um navio que estava embarcando para Tarsis. Então Jonas, ele compra um ingresso, ele não pega carona, ele não pede um favor, ele compra um ingresso e ele embarca então nesse navio que estava indo para Tarsis. Só que Tarsis ficava o oposto de Nínive. Então a intenção de fato de Jonas era fugir de Deus, como se isso fosse possível. Davi vai dizer que a gente poderia se esconder no mais profundo lugar, que ali Deus iria nos encontrar. Poderíamos viver na lua, que os olhos de Deus estariam sobre nós. Poderiam cavar 10.000 metros da terra e os olhos de Deus continuariam sobre todos. Então é impossível se esconder de Deus. É impossível fugir de Deus. E Jonas talvez, sendo ludibriado pela sua mente, que a mente, muitas vezes, ela mente, e falou para Jonas fugir que seria possível. Então Jonas pega a embarcação, comprado o ingresso, e vai para Tarsis. E com isso,
ele na verdade é o principal causador de uma grande tempestade. Só que a tempestade não atinge somente a Jonas, atinge a todos que estão naquele navio, seja os tripulantes, o responsável, seja os outros, está sujeita àquela tempestade. E eu já usei esse texto para falar sobre as tempestades da vida. Não vou focar nisso, mas gostaria de, junto com vocês, extrair lições, né, desse texto. E antes de nós entrarmos, né, nesse texto, vale apenas lembrar que quando a Bíblia ela fala sobre navio, quando ela fala sobre barco, ela pode estar trazendo também alguns símbolos. Então, um navio, um barco, ele pode simbolizar um ministério, ele pode simbolizar até mesmo a família, porque Noé, quando construiu um barco, né, para salvar ali todos, mas a família dele que foi salva, então simboliza a família. E um barco ou um navio também simboliza a nossa vida. E como não é novidade para ninguém, né, todas as vezes que a Bíblia fala sobre tempestade, isso está relacionado ou também simboliza tribulação, aflição, problemas e qualquer tipo de situação desconfortável. Então, como eu disse, né, hoje nós não iremos abordar apenas esse fato das tempestades, mas ter um entendimento amplo sobre esses versos de Jonas. E uma das coisas, ou para partir deste princípio que nós precisamos entender, é que em meio a alguns personagens que esse texto nos mostra, há dois deles que são principais. Um, que é o próprio Jonas, e o outro, que é o responsável por aquele navio, o capitão ou o dono daquele navio. Então, quem era Jonas? Jonas, ele era um servo de Deus. Quando Deus chama Jonas para uma missão, para um propósito, isso indica que Jonas era de fato um servo de Deus. E nós, irmãos, que somos servos de Deus, nós temos uma função, ou na verdade temos algumas, mas uma das nossas funções que é de grande relevância e é muito importante, é que, como servos de Deus, nós precisamos ser bênçãos de Deus nessa terra. Nós precisamos ser bênção de Deus no lugar onde estamos. Então, você precisa ser bênção de Deus na igreja, mas você também precisa ser bênção de Deus na sua célula, assim como você precisa ser bênção de Deus na sua casa, no seu trabalho, na rua, no ônibus, no trem, no carro, na moto, no lugar onde você estiver. Uma função importante a nosso respeito é que devemos ser bênçãos de Deus, porque nós somos servos do Senhor, amém? Então, no lugar onde você estiver, você deve ser bênção de Deus. Agora, um crente que está fugindo de Deus e automaticamente ele está desobedecendo ao Deus Todo-Poderoso, ao invés de ele ser bênção, ele acaba sendo uma maldição. E é aí que mora todo o problema. Porque se somos chamados para ser bênção, isso indica que nós obedecemos ao nosso Deus, estamos sujeitos ao nosso Salvador. Mas a partir do momento que nos tornamos rebeldes, que nos tornamos desobedientes, que nos tornamos talvez fugitivos daquilo que Deus tem para cada um de nós, ao invés de ser bênção, nós iremos ser maldição, mas isso não vai acontecer com nenhum de nós, porque nós somos bênçãos de Deus, amém? E ao ser bênção, uma das funções é ajudar um ao outro, é levantar um ao outro, é trazer socorro um ao outro, é ajudar, é socorrer. Agora, quando nós não nos tornamos bênção de Deus, desobedecendo, e assim sendo desobedientes e trazendo maldição ao invés de bênção, em vez de salvar as pessoas, nós vamos afundar a vida delas. Ao invés de ajudar, nós vamos prejudicar. Ao invés de construir, nós vamos destruir. Ao invés de trazer paz, nós vamos trazer ou cooperar para tempestade. Então, eu e você, nós não somos causadores de problemas, amém? Nós devemos ser solucionadores de problemas, amém?
Nós devemos levar salvação àquele que está perdido. Nós devemos levar esperança àquele que está desesperançoso. No lugar do problema, nós temos que chegar com a solução. Então você não é um crente causador de problema. E diga amém por isso. Agora, o que vale nós observarmos é que mesmo que eu e você não sejamos um crente causador de problemas, nós precisamos tomar muito cuidado. Porque mesmo que não sejamos um cristão causador de problema, ficar perto de um crente causador de problema ou de um crente desobediente, isso se torna muito perigoso. Se torna muito ameaçador. E porque um crente desobediente, ele pode ser pior que um ateu. Porque o ateu, ele já diz que não acredita. O crente desobediente, ele até acredita. Um crente desobediente, ele pode ser pior que um ímpio. Porque o ímpio age na ignorância. Mas um crente desobediente, ele age conhecendo a verdade e mesmo conhecendo, ele acaba desobedecendo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 11, ele vai dizer o seguinte: mas agora eu vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Então a instrução do apóstolo Paulo, na sua carta a Coríntios, capítulo 5, é que pior que você se associar com um ímpio é se associar com um falso cristão. É se associar com um crente desobediente. Paulo diz que é pior justamente pelo fato dele conhecer, pelo fato dele saber quem é Deus e mesmo assim andar na contramão do Senhor. O que nós precisamos entender é que por mais que eu não seja um crente desobediente, por mais que eu não seja um crente causador de problema, toda vez que eu me associar, me juntar com um crente desobediente, ou apenas estiver no mesmo lugar que ele, isso pode ser perigoso, porque onde tem um crente desobediente, também tem tempestade. Onde tem um crente desobediente, tem confusão. Onde tem um crente desobediente, tem problemas. Onde tem crente desobediente, tem perdas. Onde tem crente desobediente, tem prejuízos, seja financeiro ou seja emocional. Querido, um crente desobediente, ele acaba se tornando tóxico. E coisa ruim é uma pessoa tóxica. A pessoa tóxica, ela acaba te intoxicando mesmo sem você querer. Uma pessoa tóxica, ela acaba com a sua energia. Eu não sei se você já teve a sensação de estar ao perto de alguém, que essa pessoa é tão para baixo, é tão deprê, que a depressão dela pega você. O desânimo dela passa para você. O pessimismo dela chega em você. Então, pior que andar com alguém que não é crente, é andar com um crente com condutas de como se não fosse. Querido, é como eu falei alguns dias atrás, nós precisamos ficar vigilantes lá fora, mas também dentro. Porque nem todo mundo que estão nas igrejas, eles seguem a palavra de Deus. Eu acredito que Satanás coloca alguns demônios dentro da igreja para causar tempestade e para causar também problemas e confusão. E nós precisamos estar muito atentos com tudo isso. Então, não estou falando que Jonas era um endemoniado. O que eu estou dizendo é que ele era um servo de Deus, que desobedeceu ao Senhor. E onde ele chegou, teve problema. Onde ele chegou, teve tempestade. Onde ele chegou, teve prejuízo. Então, ao invés de Jonas ser um solucionador de problemas, ser uma bênção de Deus naquele navio, ele, na verdade, era o próprio causador daquele problema. Ele foi a maldição daquele navio. E olha só a diferença entre um causador de problema, no caso Jonas, para um solucionador de problema. E aqui eu quero ler com vocês Atos, no capítulo 27, a partir do versículo 21. Atos 27, a partir do versículo 21, que diz assim: aqui o apóstolo Paulo, ele estava também dentro de uma embarcação. Na verdade, ele estava sendo preso, ele estava sendo levado para um lugar.
ele recebe, na verdade, um aviso de Deus dizendo que aquela viagem ia ser danosa, ia ser desastrosa, mas aqueles tripulantes não deram ouvido ao apóstolo Paulo, preferiu confiar mais no capitão que falou, não, vamos que vai dar tudo certo. E em determinado momento, aquela embarcação que estava o apóstolo Paulo junto com os tripulantes, ela acaba passando também por uma tempestade. E aí nós vamos, a partir do versículo 21, ver o desfecho dessa tempestade que acabou dissipando tudo, arrebentando com aquele navio, e todos estavam bem preocupados e com medo. E aqui no versículo 21 de Atos 27 diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, diz: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar ou chegar a uma ilha. Então aqui está um cristão, um servo de Deus, obediente, solucionador de problema. Se por um lado nós temos Jonas, que o barco seguiria uma viagem tranquila, mas a partir do momento que ele entra, tem uma tempestade, tem uma confusão, tem perda, tem prejuízo, ou seja, ele se torna o causador daquele problema. Em contrapartida, aqui em Atos nós vemos uma tripulação que tem um solucionador de problema. Alguém que veste as vestimentas do novo convertido. Alguém que veste a camisa do discípulo de Cristo e diz: espera aí, aqui eu vou fazer o possível para trazer uma solução. E, na verdade, os dois ouvem a voz de Deus. A diferença é que um não obedece, o outro já obedece. O apóstolo Paulo diz: eu já avisei para vocês que isso ia dar ruim, mas tudo bem, já passou. O barco estava todo destroçado, mas Paulo acalma eles porque eles estavam desesperados, achando que todo mundo ia morrer. E Paulo diz assim: não, o Deus a quem eu sirvo já me falou essa noite que essa viagem, ela vai ter sim uma perda no barco, mas as nossas vidas vão ser preservadas. Ei, tenha bom ânimo, vai dar tudo certo, porque o Deus que eu sirvo vai preservar a minha vida. E eu acredito que por causa da vida do Paulo, também iria preservar a vida de outros. Então, o papel de um solucionador não é ajudar a afundar o barco, mas é sim falar: não, tenha bom ânimo, esse barco não vai afundar, Deus está conosco, Deus vai preservar a nossa vida, Deus vai trazer o livramento necessário e nós vamos chegar até o final e ainda vamos dar um testemunho poderoso. Então, trazendo o símbolo de que o barco pode ser um ministério, pode ser uma família, pode ser até a nossa vida. Querido, se você está diante de uma situação, de uma pessoa que talvez está remando contra a maré, está tendo algumas tempestades na direção dele, seja você um abençoador, seja você um solucionador e fala para essa pessoa: ei, Deus é contigo, Deus vai te socorrer, Deus vai te ajudar, vamos orar, vamos clamar, vamos jejuar, porque esse é o papel de um solucionador de problema. Ele pode não ter a solução do problema, mas ele vai convocar o dono da solução e o dono da solução vai vir com provisão, solucionando todo tipo de problema. Então a diferença de Paulo para Jonas é que os dois são servos de Deus, só que um ouve e não faz, e o outro ouve e já sabe o que fazer. Ele está ali, e a presença dele tem que passar tranquilidade para as demais pessoas. E esse é o meu papel e o seu papel, amém? Agora, o alerta é para o perigo, de mesmo que você seja um servo do Senhor, a partir do momento que você se une, a partir do momento que você fica perto de um desobediente, a tempestade que está sobre ele pode cair também sobre você. E aqui eu quero deixar bem claro que o crente desobediente, irmãos, não é aquele que está fraco, não é aquele que está desanimado, não é aquele que está lutando e relutando contra uma tentação, até mesmo contra um pecado, mas é aquele que é rebelde. E quem é o crente rebelde? Ele conhece a verdade, ele sabe da verdade, mas ele não segue a verdade.
Ele finge que acredita, ele finge que serve, mas na verdade o seu coração está endurecido. É a mesma ou o mesmo tipo de pessoa que estava com Moisés no deserto. E Deus vai chamar essas pessoas de dura cerviz. Você sabe o que é uma cerviz? É essa região aqui do pescoço. E você já viu algum pescoço se dobrando? O que você vê é a cabeça, mas o pescoço não se dobra. E quando Deus está chamando um certo tipo de povo de dura cerviz, é que esse povo não se dobra. O Senhor Jesus vai ensinar também sobre o joio e o trigo. E eu e você somos trigo, amém? Mas ele vai dizer que tem joio misturado. E é só ele que vai fazer a separação do joio para o trigo. Uma das diferenças do trigo para o joio é que o trigo ele se dobra, o joio continua em pé. Ele até pode se dobrar, mas ele permanece depois de pé. Ou seja, ele também é um rebelde. Então, o crente desobediente, o crente causador de problema, não é aquele que está lutando contra o pecado, não é aquele que está fraco na sua fé, mas é aquele que conhece a verdade, que sabe da verdade, mas não segue a verdade. Pode ser o povo que Jesus chamava de fariseu, de hipócrita, porque eles até ensinavam sobre Deus, mas estavam muito longe do Senhor. Então, tome cuidado, irmãos, para você não ser um crente desobediente, amém? Mas para que você também não fique perto de um crente desobediente, porque crente desobediente atrai tempestade, e até quem está próximo também pode ser atingido. E tome cuidado também ao ajudar, porque um crente rebelde, quem trata com ele é Deus. Quem tratou com Jonas? Deus. Deus apenas fez o cenário para que jogasse ele fora do navio, mas quem tratou com ele? Deus. Um outro cristão, eu posso chamar assim, um servo de Deus que foi desobediente, foi Saul. Não foi a primeira, a segunda, a terceira, foi várias vezes desobedecendo. Chegou uma hora que Deus falou, chega, agora quem vai tratar dele sou eu. Samuel quis defender o profeta, e Deus falou assim, Samuel, fica na sua. Quem vai tratar dele sou eu, e se você se envolver vai sobrar para você. Porque crente rebelde, quem trata é Deus. E às vezes você acha que pode ser melhor, mas não, querido. Às vezes pode ser doloroso. Então, tome cuidado para não ser um crente desobediente e para não andar perto de um crente desobediente, porque crente desobediente atrai tempestades e, infelizmente, quem estiver perto também vai estar sujeito a isso. Que eu e você esteja perto de crentes solucionadores de problemas, em nome de Jesus, e não causadores de problema. Mais que isso, que eu e você sejamos crentes, cristãos, discípulos, solucionadores de problemas e não causadores de problema. Onde eu e você chegar, a bênção de Deus também vai chegar, e toda maldição vai bater em retirada em nome do Senhor Jesus.